Olá, meu nome é Manfred Stalk, sou pastor em Jaraguá do Sul e gostaria de compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus que está em João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus falando isto. Eu gostaria de colocar como tema as atitudes de Jesus agradando o seu Pai, o Pai Celestial. É interessante no Evangelho de João a relação que há entre Jesus, o Filho, e Deus, o Pai. Esse texto que eu acabei de ler é um dos mais ricos com relação ao relacionamento de Jesus e Deus. Eu gostaria de estudar com você um pouco essa linha de pensamento. A primeira coisa que eu observo nesse versículo, eu vou voltar a lê-lo, João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O primeiro ponto que eu vejo aqui é a submissão de Jesus ao Pai. A esse respeito temos alguns textos bíblicos, inclusive o de Salmo 40, verso 8, que diz: agrada-me fazer a tua vontade. Esse texto fala sobre o salmista que ofereceu aquilo que Deus estava requerendo dele. Agora, de Jesus, em Mateus 26, versículo 39 e 42, tem uma frase que resume tudo. Faça-se a tua vontade. Filipenses 2, versos 5 a 8, também, resumindo ali, tem uma frase que diz: sendo obediente até a morte e morte de cruz. Hebreus 5, versos 8 diz: embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Talvez uma das marcas do caráter de Jesus Cristo que mais pode nos encantar, mais nos fascina e nos comove, é a sua total obediência ao Pai. Daí ele pode fazer essa afirmativa: eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus mesmo era consciente de praticar isso, de querer agradar ao Senhor. Nada agrada tanto ao coração de um pai quanto a obediência do seu filho. Nós que somos pais sabemos disso. Como é bom quando os filhos são obedientes a nós. Agora vem uma pergunta para a gente refletir. Até que ponto temos, como filhos, sido obedientes ao Pai? Será que nós sempre somos obedientes? Será que a gente sempre se preocupa em agradar ao Pai com nossas atitudes, pensamentos, palavras? Se Jesus é para ser um modelo para nós, eu creio que podemos aprender muito com o exemplo dele. O outro ponto que nós vemos do Filho agradando ao Pai na pessoa de Jesus foi a dedicação de Jesus à obra do Pai. Temos alguns textos que relatam isso, como em Lucas, capítulo 2, versículo 49. Convinha-me cuidar dos negócios do meu Pai. Foi quando ele era menino. Aquela hora que ele de repente sumiu e ele acabou parando no templo. Os pais continuaram, ficaram procurando o filho. Lá estava ele conversando com os mestres da lei, com aquela esplêndida sabedoria dele. E ele dizendo depois: por que vocês estão preocupados comigo? Eu tinha que cuidar das coisas do meu Pai, o Pai Celestial. Em João 5, versículo 30, diz: não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Ou seja, ele procurou alimentar as almas sedentas.
com alimento espiritual. Em João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ele se alimentava em fazer as tarefas que Deus, que o Pai Celestial, tinha proposto a ele. João 5,17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A identificação dele de estar trabalhando junto. Em João 17, versículo 4, diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A preocupação dele em fazer a tarefa. E finalmente em João 19:30, ele disse: está tudo consumado. É interessante como Jesus era dedicado, ele entendeu a missão dele como Salvador, como resgatador. Ele foi fiel, obediente, até a morte na cruz, onde ele pagou alto preço por nós. Que inspiração para o nosso coração observar em Jesus aquela profunda dedicação à obra do Pai. Fazer a obra do Pai era fundamental em sua vida. Nada era para ele tão importante como essa obra do Pai. Por isso ele poderia afirmar: eu faço sempre o que lhe agrada. Queridos, a gente sabe que ele não conseguia fazer isso com a maior tranquilidade e facilidade. Ele tinha lutas, tinha problemas. Ele tinha que buscar momentos com o Pai Celestial em oração. Quantas vezes ele subiu no monte para orar, quantas vezes um lugar reservado para desabafar, para falar com o Pai. Ele chorou também. Ele passou por angústia no Getsemane tão grande que até dos poros saiu sangue. Isso só acontece quando uma pessoa está em profunda angústia. Mas ele foi fiel até o fim. E o último ponto que eu queria ressaltar: a honra que Jesus dava ao Pai. Muitas pessoas fazem coisas para se erguerem, para aparecerem, para receberem aplausos. Ele não. Jesus só se preocupou em honrar ao Senhor. Em João 8,49 diz: honro a meu Pai. Honrar é colocar a pessoa em elevado grau de importância. É fazer com que a pessoa, de fato, se sinta amada. A obediência de Jesus honrou muito a Jesus, ao Pai Celestial. Em João 8,50, ele diz: eu não procuro a minha própria glória. Ele deixou isso claro, que ele não estava procurando a própria glória. Em João 17,18 diz: quem fala de si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Esse foi o caso de Jesus. Jesus tinha como alvo e como disposição firme em seu coração promover a glória do Pai. Ele sempre honrou o Pai. Por isso ele pôde dizer: eu faço sempre o que lhe agrada. Que está em João 8,29. Como filhos de Deus, será que temos buscado honras para nós? Ou queremos sempre honrar ao Pai? Será que nós necessitamos que as pessoas nos agradem para a gente poder sentir força? Queridos, a semelhança de Jesus, devemos nós também procurar agir como Ele.
E dessa forma poderemos dizer também, eu faço sempre o que lhe agrada. Em João 8:55, Jesus defende a sua causa dizendo que conhece a Deus. Em João 14:31, contudo assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Será que o nosso amor a Jesus é tão grande ao ponto de nós imitarmos a Ele? Será que nós honramos ao nosso Pai Celestial no nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa casa, com os filhos, com as pessoas ao nosso redor? Será que as pessoas percebem no nosso agir, no nosso falar, que nós honramos e glorificamos a Deus? Será que o nosso testemunho demonstra isso? Será que o que nós postamos pela internet demonstra que nós estamos honrando a Deus? Será que nós nos alegramos com as pessoas que honram a Deus, que glorificam ao seu nome? Porque isso também é uma forma de honrá-lo, honrar ao Senhor. Tem um texto que diz que o nosso procedimento deve ser de tal forma que até as pessoas que não creem em Jesus glorifiquem a Deus por causa do nosso procedimento. Veja o quanto que nós nos alegramos quando até políticos são honestos, são justos, são corretos e ainda glorificam o nome de Deus. Nós nos alegramos junto. E quão decepcionados ficamos quando percebemos que muitos que se dizem cristãos pisam na bola ou desonram o nome de Deus. Principalmente essas pessoas que são em evidência. No entanto, será que o nosso viver está fazendo com que os outros glorifiquem ao Pai, glorifiquem a Deus por causa do nosso viver, por causa do nosso proceder? Eu creio, irmãos, que nós precisamos refletir sobre nossa vida. Será que nós fazemos questão de, em todas as obras, em todas as atitudes, estarmos agradando a Deus? Será que demonstramos submissão a Deus? Será que nós demonstramos dedicação às coisas de Deus? Nós não precisamos ser pastores ou líderes na igreja para fazer isso. Simplesmente como filhos de Deus, nossa vida demonstrará e poderá demonstrar, deverá demonstrar obediência ao Senhor, submissão a Ele, o desejo tão grande de querer nos dedicarmos a Ele e de honrar ao Senhor. O nosso honrar agrada ao Senhor. Será que o nosso honrar está realmente fazendo diferença na vida das pessoas ao nosso redor? Está fazendo diferença diante de Deus? Será que nós já oramos e perguntamos a Deus se nós estamos agradando a Ele, se estamos honrando a Ele com o nosso viver? O meu desejo é que a gente aproveite esse tempo para refletirmos sobre como estamos sendo diante do Pai. Se nós estamos falhando, relapsos, negligenciando a vontade de Deus, aquilo que Ele mandou fazer, é hora de refletirmos, é hora de nós buscarmos de fato e de verdade aquilo que agrada ao Senhor. Aproveite esse tempo que você tem em casa e busque ao Senhor. Conversa abertamente com Ele. Faça com que realmente o Senhor se agrade de você como filho buscando ao Pai e perguntando a Ele o que posso fazer para te agradar. Queridos, quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós fazemos questão de
sermos submissos a Ele, de nos dedicarmos a Ele, de honrarmos ao Senhor, nós vamos ter paz no nosso coração. Nós vamos ter tranquilidade. Com isso a gente desestressa. E isso é uma forma de prevenção para não cairmos em depressão, não cairmos em sentimento de inutilidade. Queridos, muitos se sentem rejeitados porque não são produtivos, porque não estão servindo ao Senhor. Nós precisamos aprender que honrar ao Senhor não é só dizer aos outros que devem honrá-lo, obedecê-lo, fazer alguma coisa por ele. Honrá-lo é um estilo de vida prático, não é uma forma só de conselhos e de palavras que a gente diz para os outros, mas uma prática do nosso viver. Eu desejo do fundo do coração que essa pequena reflexão possa fazer grandes diferenças nas nossas vidas e que possamos lembrar de como Jesus agia e agirmos da mesma forma. E para isso há uma pergunta muito simples. Em qualquer situação da nossa vida, o que Jesus faria no meu lugar agora? Como ele agiria? E é essa resposta que nos vier naquele momento, com certeza a resposta que Deus vai nos dar. Pergunte mais ao Senhor, como Ele quer que seja a caminhada. Que nossas palavras transmitam graça aos que nos ouvem. Que o nosso olhar transmita paz e serenidade. Que o nosso falar, além de honrar ao Pai, transmita o desejo das outras pessoas seguirem o nosso caminho. Eu desejo que você tenha forças, ânimo, alegria. E lembre, Jesus, a parte homem de Cristo, de Jesus Cristo, ele sofreu o que qualquer ser humano sofreria, mas ele aguentou até o final, aguentou até a morte de cruz, e ele sofreu. Tinha um momento que ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, de tão grande que era o sofrimento. No entanto, ele disse, que se faça a tua vontade. Ele era tão treinado a ser obediente, a fazer a vontade de Deus, que até diante de um sacrifício desse, ele se curvou diante da vontade de Deus. Ele aguentou firme até o final. Eu quero encorajá-lo a aguentar firme, custe o que custar. Vamos honrar ao nosso Pai. Vamos nos agradar dele. Na Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrade a si mesmo, agradando a Deus. Sabe, quando a gente vive para agradar o Senhor, nós nos sentimos realizados. Há algo novo em nós brotando. E essa vida em abundância, que a Bíblia promete, vida de abundância, está muito ligada a nós colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, a honrarmos ao Senhor e a vivermos para a glória dele, louvando e adorando ao nosso Deus com o nosso viver. Que Deus te abençoe, fortifique a tua fé, renove o teu ânimo e se alegre no Senhor. Quero orar por você. Pai, todos os que estão ouvindo, eu quero pedir, Pai, que tu fales aos seus corações, que tu os renoves e o ânimo também de seguirem a ti, como Jesus foi obediente te honrando, te servindo, se sujeitando a ti, que cada um consiga fazer o mesmo. Quero pedir, Senhor, que tu abençoes, que tu guardes a cada um. E te agradecemos muito porque tu és a nossa força, tu és a nossa rocha eterna. Obrigado pela misericórdia que dura para sempre. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque tu nos amas e queres que
possamos aprender a viver dependentes de Ti sempre pela fé. Derrama, Senhor, mais ainda da porção da fé que Tu tens para cada um de nós. Fortifica a nossa fé. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos que estão ouvindo essa mensagem. É o que eu oro agora em nome de Jesus. Amém.